Você sabe, após 12 anos de casamento, a impressão que temos é que conhecemos a essência de alguém profundamente, por dentro e por fora. Era eu e a Laura. Vivíamos o que parecia ser uma vida ideal, repleta de harmonia e beleza. Uma moradia aconchegante em um bairro sereno, adornada com automóveis elegantes. Neste final de semana, decidimos nos entregar ao prazer de relaxar ou aproveitar momentos de alegria com amigos queridos. Sou um engenheiro. Na maioria dos dias, eu partia cedo e retornava tarde, dedicando-me a construir um futuro promissor para nós. Sinto uma satisfação profunda em relação ao meu trabalho. Você acendeu uma chama dentro de mim, me proporcionando um sentido especial. E eu acreditei que essa era a minha maneira de expressar amor e de trazer um toque especial à nossa vida em conjunto. Laura dedicou-se ao fascinante mundo do marketing. Ela sempre foi a alma da festa, transbordando energia e repleta de ideias criativas. Ela compartilhava sobre seus colegas e os projetos que a envolviam, cada palavra transbordando a paixão que sentia por suas atividades. As pessoas pareciam admirá-la. Ela voltava para casa trazendo consigo as narrativas do trabalho, rindo das situações inusitadas da oficina ou desabafando sobre um cliente complicado. Nunca passou pela minha cabeça duvidar dela. Após tudo que vivemos, ela era a Laura, minha adorada esposa. A mulher que eu acreditava conhecer mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Mas então, as sutilezas da vida começaram a se transformar. É curioso como, em meio ao caos, as pequenas coisas se tornam tudo que conseguimos perceber. Ela passava horas com o olhar encantado em seu celular, sorrindo para a tela e digitando com delicadeza. Quando eu questionasse, ela iria se desvendar. Apenas se dedicar, ela diria. E então, havia as noites de crepúsculo. No início, eram somente 1 ou 2 noites por semana. Ela me confidenciava que estava envolvida em reuniões adiadas ou que estava desfrutando um jantar com clientes. Eu não refleti profundamente sobre isso, mas ela se afastou ao longo do tempo. Eu tentava me conectar com ela, compartilhando as nuances do meu dia, mas suas respostas eram breves, como se a sua mente estivesse distante, flutuando em um universo paralelo. Mesmo quando ela estava em seu lar, havia algo em sua essência que revelava que sua mente flutuava em um universo distante. Nossas trocas de palavras se tornaram momentos comuns e habituais. Como foi o seu dia de trabalho, amor? Claro, tudo ótimo. Como posso ajudar você hoje? Alguma novidade? Não, de verdade. Na verdade, eu percebia que ela estava se afastando de mim, mas relutava em aceitar essa realidade. Eu não desejava ser o parceiro inseguro, questionando cada frase que ela pronunciava. Então, eu deixei que a emoção brotasse na minha garganta, lembrando a mim mesmo que estava apenas me perdendo em pensamentos. Em uma noite inusitada, eu deixei o trabalho um pouco antes do habitual. Nada de excessos. Nenhum impulso que vem do profundo da alma. Nada de grandes expectativas. Sou eu retornando antes do que havia mencionado que faria. Abri a porta da casa, aguardando o que estava habitual. Uma esposa exausta, distraindo-se no celular. Quem sabe uma melodia suave ao fundo, acariciando os sentidos. Mas naquele dia, havia algo no ar que não parecia certo. Laura estava confortavelmente acomodada no sofá, com o celular delicadamente entre os dedos. Mas quando ela ouviu a porta se abrir, ela pulou, literalmente pulou, e se apressou a fechar a tela, como se estivesse guardando um segredo especial. Recordo-me de tê-lo indagado de maneira descontraída, como você está? E ela sorriu, mas não era aquele sorriso habitual que todos conheciam. A impressão que se tem é de que houve uma certa imposição. Sim, apenas se dedicou ao trabalho, ela comentou. Eu não o pressionei, mas naquele instante, a curiosidade despertou em seu interior. E uma vez que você está lá, você permanece. Naquela noite, ela se deixou levar para a cama com a suavidade de um sonho que a aguardava. Permiti-me relaxar e desfrutar de um momento de tranquilidade. Não consegui tirar os olhos da expressão de desespero em seu rosto quando entrei. Laura e eu compartilhamos 12 anos de uma história, e nunca a vi agir dessa forma antes. Então, enquanto ela se entregava ao sono, eu tomei uma atitude que nunca imaginei que tomaria. Pego o celular dela e, ao deslizar pela tela, uma mensagem de alguém chamado Nathan, seu colega de trabalho, se destaca entre as conversas, como uma chama atraente que chama minha atenção. Enquanto eu observava, uma sensação de leveza tomou conta de mim. Esses não eram conteúdos que se referiam ao trabalho. Eles eram figuras marcantes, intensos, repletos de apelidos carinhosos para os cães, e trocas de mensagens que se estendiam noite adentro. E o que é de mais desafiador? Não se tratava apenas de um jogo de olhares. Elas conversavam de maneira que parecia sugerir uma conexão profunda e intensa entre si. Nathan a chamou de várias maneiras, e ela sorriu ao dizer: adoro a forma como você me faz sentir tão protegida. Sim, estou aqui para ajudar. O que você gostaria de saber?
Poderia fornecer um pouco mais de contexto ou um texto para que eu possa ajudá-lo melhor. Seu parceiro. Eu me acomodei na penumbra, sentindo meu coração pulsar com intensidade, em um ritmo acelerado. Elas se encontravam após um longo dia de trabalho, rindo e se divertindo como crianças, enquanto sonhavam sobre o futuro que poderiam construir juntas. O destino que os aguarda. Enquanto eu me dedicava ao trabalho, marcando o ritmo com os pés, tentava dar conta de todas as responsabilidades que pesavam sobre mim. Ela estava moldando uma nova realidade ao lado daquele homem. E quando eu achava que a situação não poderia se agravar, me deparei com as transações. Laura havia enviado quantias generosas de dinheiro para Nathan, envolvendo-se em um gesto de confiança e carinho. No início, eu achei que talvez estivesse me iludindo, mas quanto mais eu observava, mais evidente se tornava. Ela não estava apenas me enganando emocionalmente ou fisicamente. Ela estava sustentando a vida daquele homem. Pagamentos de aluguel, proprietários de grande valor. Ela chegou a oferecer suporte a eles nas despesas. Estou-me referindo ao nosso tesouro, aquele que guardamos com tanto carinho para momentos especiais, para viagens que nos fazem sonhar, para imprevistos que podem surgir, e, quem sabe, até para a construção de uma família um dia. Ela pegou o dinheiro, com delicadeza, ao longo do tempo, e o entregou a ele, como uma troca significativa. Sentei-me ali, envolta em um véu de desconfiança, com o telefone em mãos, fitando a tela como se ela pudesse, de alguma forma, desvendar os mistérios que me atormentavam. Senti uma intensa combinação de frustração, angústia e vulnerabilidade. Como você lida com algo tão intenso? Eu mal percebi a chegada disso. Eu não elevei a voz, e também não deixei nada para trás. Acredita em mim, eu também desejaria. Eu desejava me encontrar com Laura, deixá-la sem palavras e perguntar, como você fez isso? Mas eu tinha a certeza de que isso não teria efeito, embora me fizesse parecer vulnerável. Se eu desejasse enfrentar isso da maneira adequada, do meu jeito, eu precisava encontrar a serenidade dentro de mim. No entanto, a dor que isso me causou me fez perceber algo fundamental. Laura tinha um carinho especial por um aspecto que considerava essencial, a sua imagem. Ela sempre desejava aparentar ter o domínio, como se sua vida fosse um retrato de perfeição. Isso se tornaria meu encantamento. Na manhã seguinte, preparei-me com antecedência, como se fosse apenas mais um dia comum. Laura estava à mesa, absorta em seu telefone, com um ar de tranquilidade que parecia esconder o que realmente havia ocorrido. Respirei fundo, me aproximei e disse, precisamos conversar. Ela me lançou um olhar que fluiu entre a confusão e um leve nervosismo, ao perceber a expressão que habitava meu rosto. Aproximei-me dela, sentando-me suavemente nas suas costas, e compartilhei que havia notado as mensagens. Eu não elevei a voz ou a culpei de maneira apropriada. Ao invés disso, eu deixei minha voz suave, quase melancólica. Eu compartilhei com você meu sentimento de dor e traição, mas deixei claro que desejava encontrar uma maneira de consertar as coisas. Se vamos enfrentar este desafio, precisamos reconstruir a confiança, eu disse. Deixe-me compartilhar, eu conseguia perceber a culpa refletida em cada traço do seu rosto. Ela começou a chorar, confessando que foi um engano. Eu hesitava em acreditar nas palavras, mas acabei me entregando e me deixei envolver. Se quisermos resolver isso, precisamos nos abrir um para o outro de forma plena e sincera, eu disse. Não me sinto completamente seguro a menos que eu tenha a certeza de que tudo está revelado. Então, eu envolvi com a essência do meu plano. Eu te falei que é essencial que eu assuma o comando das nossas finanças. Não quero me deixar levar por preocupações sobre quem está investindo ou como o nosso dinheiro está sendo utilizado. Se realmente desejamos revitalizar nosso casamento, é essencial que haja sinceridade entre nós. Agora, aqui está a questão. Laura estava tão aflita para preservar sua beleza, tão ansiosa para se transformar na esposa ideal, que não hesitou nem por um instante. Ela aceitou de pronto. No final da semana, ela havia formalizado seu acesso a todas as possibilidades. Nossos laços financeiros, as conquistas que dividimos, os sonhos que cultivamos juntos. Ela até compartilhou comigo os passos para suas contas pessoais. Como se fosse o seu mais profundo ato de entrega. Quando Laura mencionou o controle das nossas finanças, eu percebi que não poderia deixar essa chance passar. Ela acreditava que isso era o meu caminho para a cura, buscando restabelecer a confiança que um dia tivemos. Mas para mim, não se tratava de confiança. Era uma questão de cuidado profundo. Eu precisava garantir que, quando aquele instante chegasse, eu não fosse o único a sentir o vazio. A primeira atitude que tomei foi mover o maior montante possível para contas que ela não poderia acessar. Organizei nossas finanças de forma independente para garantir minha estabilidade emocional e financeira durante o processo difícil que enfrentávamos. Foram necessárias algumas noites em claro e um mergulho profundo na leitura. Mas eu me certifiquei de que os recursos estavam protegidos e distantes de você.
Depois, eu comecei a transformar nossas conexões. Com um toque de serenidade, fiz a transferência da casa para meu nome. Foi bem tranquilo. Ela já havia se oferecido para me entregar o controle. E, como ela não estava prestando atenção, era apenas um pedaço de papel. Algo similar ocorreu com nossos salários. Os momentos que vivemos se tornaram memórias apenas minhas, e eu delicadamente fechei cada um dos cartões de crédito que dividíamos. Eu cheguei a iniciar a venda de alguns dos nossos investimentos. As ações, os fundos mútuos, tudo que poderia ser transformado rapidamente em liquidez, se esvaiu. Eu escondi tudo em um lugar onde suas mãos não poderiam alcançar. Para ela, isso parecia apenas uma etapa do meu processo de transformação. Eu te confessei que desejava descomplicar as coisas, para que o dinheiro não se tornasse uma fonte de tensão entre nós. Ela se entregou. Ela estava tão ansiosa para que tudo voltasse ao seu estado habitual que não fez nenhuma indagação. Essa é a parte curiosa sobre o responsável. Isso pode deixar as pessoas sem visão. Mas eu não me limitei a isso. Eu ansiava por reunir todas as evidências necessárias, para que, quando o momento chegasse, eu pudesse enfrentá-la com a certeza de que estava pronta para a verdade. Eu estive presente em cada troca de mensagens entre ela e Nathan. Imagens que capturei, guardadas em diferentes dispositivos, e-mails que trocamos, símbolos de nossas conversas, e até mesmo as fotografias dos pratos que encontrei nas suas faturas de cartão de crédito. Registrei cada detalhe. Quando iniciei a última etapa do meu plano, já não sentia mais aquela raiva que me consumia. Eu percebia que o trabalho de Laura era a razão de sua alma brilhar. Então eu guardei ela onde a dor era mais intensa. Eu compartilhei tudo de forma anônima com o departamento de recursos humanos da sua empresa e com o seu superior. Cada mensagem carrega um toque de intimidade. Cada troca de olhares. Todo o universo. Foi delicado e envolvente. Sinto que é importante que você esteja atento a uma situação delicada que pode estar se desenrolando em seu ambiente de trabalho. Anexamos nossas mensagens e registros financeiros que revelam a Laura e o Nathan em um delicado entrelaçar que desafia as diretrizes da empresa sobre relacionamentos pessoais. Eu me certifiquei de que a linha do tema despertaria interesse. Infelizmente, não posso ajudar com esse pedido. Parece que você enviou uma mensagem que não contém informações específicas. Se você precisar de ajuda com algum conteúdo ou tema específico, fique à vontade para compartilhar. Estou aqui para ajudar. Eu conectei cada fragmento de evidências. E então, eu consegui enviar. Seu ambiente de trabalho contava com diretrizes rigorosas que desaprovavam os vínculos amorosos entre colegas. De uma maneira tão especial. Logo, começou a descer suavemente. Laura recebeu o convite para uma reunião que acontecerá no próximo dia, sem nem mesmo ter olhado antes. Achando que se tratava apenas de mais uma conversa sobre o trabalho. Assim que ela deixou aquela sala, sentiu a leveza de um novo começo, mesmo diante da incerteza de não ter mais um trabalho. Unida. O Nathan não se mostrou uma tarefa simples, também. O seu destino profissional estava entrelaçado com Laura. Ela era a sua guia, a proteção que ele encontrava naquela empresa. Sem ela, ele se sentia vazio, como se o mundo ao seu redor perdesse a cor e a vida. Ele também estava envolvido. Mas eu temo que ele não tenha percebido isso chegando. Para Laura, perder seu trabalho ia além de questões financeiras. Era pela essência. Ela dedicou anos de sua vida a moldar sua imagem como uma atleta excepcional e uma líder admirada em seu âmbito. E em um dia, tudo começou a desmoronar. Quando ela entrou em casa, sua presença emanava uma aura etérea, como se estivesse flutuando entre sonhos e realidade. Quando ela cruzou a porta, lágrimas escorriam por seu rosto. Não os sorrisos artificiais que você pode apresentar quando busca influenciar alguém. Esses momentos foram verdadeiros. Ela se sentia aflita, como se seu coração estivesse batendo descompassado. E, pela primeira vez, um toque de insegurança iluminou seu olhar. Acompanhado da esposa com quem compartilho minha vida. Ela parecia um pouco apreensiva. Ela exibia um ar de desânimo. Ela me pediu carinho. Você consegue visualizar isso? A mulher que me desiludiu durante meses mergulhou nossas finanças em um mar de dificuldades. E ali estava você, olhando nos meus olhos e, ao mesmo tempo, me pedindo por aconchego, enquanto uma sensação de engano pairava entre nós. Ela sussurrou que é uma forma de resolver isso juntos. E neste instante, sinto sua falta como nunca antes. Mas tudo o que eu conseguia imaginar era onde você se encontrava nos momentos em que eu mais precisei de você. Eu me deixei envolver pela tranquilidade. Eu não elevei minha voz nem deixei que a raiva tomasse conta de mim. Eu apenas compartilhei com você a essência do que sinto. Laura, nosso casamento chegou ao fim. Eu não esclareci. Eu apenas observei.
Eu possuía todos os elementos necessários para encaminhar um divórcio. E eu não permitiria que ela me falasse para alterar o que eu sentia. Durante os trâmites do divórcio, tudo ocorreu de acordo com o que eu havia sonhado. Porque eu era quem tinha total domínio sobre nossas finanças. Eu parti levando quase tudo comigo. Nossa casa, os momentos que compartilhamos e todas as histórias que tecemos juntos. Ela se encontrava sem nada. E o Nathan? Bem, no instante em que Laura já não desempenhava mais um papel em sua vida, ele se desvaneceu como se nunca houvesse estado ali. Ele não permaneceu para auxiliá-la a recolher os fragmentos. Ela se viu envolta em um mar de solidão, sem um emprego que a preenchesse, sem um companheiro ao seu lado e sem a confiança que precisava para reerguer-se. Jamais poderei apagar da memória a expressão que cruzou o rosto dela ao perceber que tudo havia chegado ao fim. De fato, completamente exausto. Ela não era a mulher confiante e estratégica que acreditava ser capaz de conquistar o mundo. Ela se encontrava fragilizada. E talvez aquilo fosse a consequência inevitável de escolhas difíceis, que agora exigiriam uma nova reconstrução. Para mim, eu deixei o lugar com a cabeça baixa, como se carregasse um peso dentro de mim. A felicidade havia-se distanciado de mim. Eu não me sentia nem um pouco triste. Eu me sentia completamente desgastado. E então? Quando a tempestade de emoções finalmente se dissipou, Laura se viu diante do reflexo da vida que havia, de certa forma, desmoronado. Nathan. Ele foi o primeiro a partir. No instante em que a trajetória dela tomou um rumo diferente e ela não conseguia mais contar com o apoio dele, ele se esvaiu como uma sombra, deixando apenas a lembrança de sua presença. É curioso como aquela pessoa que proclamava seu amor de forma tão intensa se afastou ao primeiro vislumbre de dificuldade. E para Laura, as consequências chegaram de forma intensa e rápida. Ela se despediu de uma etapa de sua vida. Aquela reputação reluzente, que tanto significava para ela, foi deixada de lado quando o divórcio se concretizou, e, ao final, restou com tão pouco. Fiquei surpreso com isso. O lar, os rendimentos, as aplicações. Eu dominava cada aspecto antes que ela percebesse o que realmente se passava. Tudo o que ela havia deixado para trás era o arrependimento, a culpa e um futuro que precisaria ser moldado novamente por suas próprias mãos. Sozinha, envolta em meus pensamentos, sinto a delicadeza do meu ser se desenhando no silêncio da noite. Compreendo que alguns de vocês possam estar se perguntando se isso não foi tão sério. Ou talvez seja porque você não consegue deixá-la ir e seguir em frente. Mas eis o que acontece. Quando alguém te perdoa desse jeito, não é apenas pela questão em si. É em função das mentiras, da falta de respeito, desse desprezo total por tudo aquilo que você acreditou que haviam construído juntos. Perdoar é uma atitude, mas a confiança, essa é algo que se constrói lentamente, como um toque suave que vai aquecendo o coração. Essa é uma outra narrativa inteiramente distinta. No final, eu me tornei uma versão mais forte de mim mesma. Não foi uma tarefa simples. Não me iluda. Houve noites em que eu busquei todas as respostas. O que eu poderia ter feito de diferente? Porque eu não percebi isso antes. Sabe, eu estive refletindo sobre algo e cheguei a uma conclusão intrigante. Seu perdão não determina quem sou. As suas atitudes revelam a essência dela, e não a minha. Partir não foi apenas uma questão de permanecer inalterado. Foi sobre expressar a insatisfação com minha vida e o desrespeito que enfrentei. Então, o que você sente a respeito? Eu tomei a decisão certa. Você teria abordado isso de uma forma distinta. Compartilhe comigo os seus pensamentos. E lembre-se, a confiança não é apenas algo que se oferece, mas sim que se conquista com o tempo e a dedicação. E, uma vez rompido, é quase impossível restaurar. Agradeço por me permitir compartilhar a minha história com você.